Aí, não, apresento você. Galera, então vamos lá. Dando sequência na nossa aula aqui, as apresentações sobre as sementes, a história das sementes, o impacto dela, da onde elas vieram. E hoje, olha aí, ó, que bela surpresa nós temos hoje, né? Uma semente extremamente importante, símbolo do nosso estado. E vamos ver o que esses dois que aí contam para nós aí. Tá com vocês, galera. Beleza, tá bom? Ódio, piazada. Tá ótimo. Beleza. Aqui temos o peão, né? Realizado por Felipe Mateus, vulgo Gêmeos do Mal. É, aqui temos o peão, assim. Tá Tem ligado que o peão quem? não é... O peão. Tá ligado que o peão não é Pinhão. tão bonitinho assim, tá? Pinhão, Nenê. Pinhão, vocês Aí. conhecem ele já, né? Opa. Beleza. Vamos falar um pouco mais sobre a origem dele e a história aqui no Brasil, né? No Brasil é típico, né? O peão é a semente da araucária angustifólia, conhecida popularmente como pinheiro do Paraná. Árvore brasileira e típica do sul do Brasil, embora todos os estados do sudoeste, como São Paulo e Minas Gerais, apresentem uma pequena concentração, né? É uma árvore que é mais típica aqui do sul, né? Do frio, do não é tão assim comum lá em cima. Também tem em Portugal, né? Na região mais fria de Portugal, mas é tipo mais diferente o pinhão. A semente da araucária serviu de alimento para muitos animais e também para os índios caingangues que habitavam o Paraná, e nas áreas de ocorrência da araucária, né, onde que tinha mais araucária antigamente. Tudo isso vem lá dos tempos pré-colombianos, né, antes da chegada de Colombo na América. Era a maior fonte de alimento para os índios. Junto com os caigantes também tinham os choclengues e depois os tropeiros, que iam e vinham pelo Brasil antigamente. Essa maneira mais tradicional de saboreá-la também, também pelas bandas do Sul, onde pelas bandas do Sul significa tipo o Sul do Sul, entendeu? Lá na mais a região inferior da região Sul. E ganhou o apelido de sapecada, né? O pinhão é torrado em meio às brasas de grimpas. Eu queria fazer isso, mas nunca fiz, porque Vamos fazer. deve ser algo da hora. Vamos fazer lá no estacionamento lá do lado da quadra, lá no Instituto. Uma sapecada de pinhão. A Luísa já fez, que ela abriu um sorriso lá. Eu acho que ela já Eu fez. eu já fiz no fogão a lenha. Olha aí, ó. Vamos fazer, galera. Não deixa a gente esquecer, hein? Beleza. A Araucária chegou a ocupar metade do território paranaense. Por isso, se tornou um dos símbolos do estado e ficou conhecido como Pinheiro do Paraná. A cotia, o esquilo, o serelepe e principalmente a gralha azul, ave símbolo do Paraná, costumam carregar os pinhões em grandes distâncias e enterravam as sementes no solo. Com o tempo, algumas sementes são esquecidas e geram novas árvores. Aqui é a parte. É eu, Não, aqui cara. é eu ainda. Conhecimentos ecológicos. Aqui é considerado por muitos uma fruta, porém uma semente da araucária. Araucária agustifolia. Agustifolia, sei lá. É com acento ou sem acento? Sem acento. Ah, Tá tá. certo. Depois E a é gente uma faz umas gimnosperma. correçõezinhas. Vai São lá. bem adaptadas com o clima frio ou temperado, e as bolotas chamadas de pinhas são o fruto e guarda a semente, os pinhões. Semente que não se encerra num fruto, né? É uma semente que não gera um fruto. E aqui que é o conteúdo das aulas passadas, né? O embriãozão aqui, que nós sempre come, ou às vezes nós tira, né? Então, se você está matando um ser vivo, quando você vai comer. E aqui o tegumento, a casca, que é mó difícil para tirar. E aqui o endosperma, que é a parte boa do peão. Então, quando você vai comer um peão assim, fala, mãe, tô comendo endosperma, tá ligado? Boa. E aqui é meu irmão. A gente procurou umas curiosidades para não ficar um tema meio gordo, muito maciço. A coleta para o consumo humano não é recomendada e é até proibida em algumas épocas e locais.
Isso ocorre porque os animais silvestres necessitam do pião como suplemento alimentar para enfrentar o inverno. Também o grande consumo humano poderia, portanto, prejudicar a perpetuação dessas espécies de animais, assim como a da própria araucária. A espécie pode ser considerada um fóssil vivo, já que existe há mais de 200 milhões de anos e resistiu até mesmo à era glacial. Né? Pelo que diz aqui, né? O hábito da gente pegar e comer a semente pode prejudicar na perpetuação dessa árvore e também dos animais que necessitam do peão para se alimentar, né? Então, tem algumas cidades que alguns períodos, alguns tempos, é meio que é, cortado essa prática de, de pegar os peões. Outra Aqui, coisa também é que a própria capital, Curitiba, ela o nome dela vem do pinhão, porque no Paraná as araucárias eram tão abundantes que originaram até o nome do estado. A palavra curi vem do pi, significa pinheiro, já a palavra tiba significa abundância. Daí o nome é Curitiba ou muitos pinheiros. E aqui é o pinhão, como ele é plantado. A semente ela cai do lado da árvore, dessa mãe, e ela germina com o brotinho do lado. E acho que é isso. sim, da Muito bem, apresentação. galera. Desculpa, Felipe, pode falar. Não, acabou. Muito bem, moçada. Parabéns. Olha aí, galera. Essa Nossa, eu história. nem sonhava que o nome de Curitiba vinha disso. Isso mesmo. Olha, eu não fazia ideia disso. Nós temos que propagar isso, porque os próprios curitibanos, curitibocas, curitizenses, sei lá o quê, não sabem, porque também nunca me falaram e tenho vários conhecidos lá. Eu não fazia ideia disso. Olha, muito legal, galera. Muito legal mesmo. Olha, antes da gente começar umas coisas, a Tati já deu uma pegada ali legal, que eu fico muito feliz quando isso acontece. Mas vamos lá. As apresentações, galera, e a ideia de fazer vocês pesquisarem, trazerem informações aqui, é exatamente para isso, para enriquecer. Olha, vocês falaram coisas que eu também não fazia ideia e não tenho obrigação de fazer ideia também, tá? Porque nós estamos aqui trabalhando algumas metodologias diferentes que eu penso em levar para a sala no presencial depois, porque enriquece. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e assim a gente vai ganhando mais força, mais corpo no nosso trabalho de docência para vocês. Isso enriquece. Agora, sempre vou reforçar para vocês. É muito importante que vocês façam isso que a gente pede, tá? Porque imagina assim, ó, chega todos nós aqui hoje e não tem ninguém para apresentar, ou seja, foi preparada uma aula para apresentação e não tem ninguém para apresentar. Por isso que quando a gente pede para vocês fazerem uma simples leitura, uma pesquisa para trazer alguma coisa para a aula, é muito importante, enriquece. Saímos hoje com vários conhecimentos, dentre eles um, por exemplo, que eu não sabia que era o nome de Curitiba. Então, parabéns, pesada, e parabéns para todos vocês. Eu não sei, antes eu perguntei para o Antônio, vou pedir de novo. O Antônio, não sei se preparou alguma coisa, Antônio. Se não preparou, tudo bem, depois você vai fazer, eu vou postar as orientações depois para quem não fez, porque tem bastante gente que não fez, não apareceu aqui para apresentar, tá? Antônio, não fiz, beleza. Depois, então, você pega lá no Class, eu vou postar logo depois. Poxa, cara, eu coloquei, você viu que eu não direcionei vocês, né? Eu não direcionei vocês, mas eu tinha uma vontade oculta que alguém pegasse o café. Porque o café, ele tem uma história do cerco, sobre o cerco de Istambul. Quando o Istambul, na verdade, Constantinopla, né, foi tomada. Então existe uma história que eu escutei quando eu pude visitar Istambul. Eles contaram a história, por que eles falavam que o café turco é o café mais famoso e é o melhor café.
e eles contam uma história sobre o café que eu não vou contar para vocês e depois vocês pesquisem, porque é assim que a gente trabalha. Ficou curioso? Pesquisa. Então, na verdade, foi uma madrugada que deu uma ideia aqui na minha cabeça. Vou fazer eles pesquisarem sobre a influência das sementes, a história das sementes, porque veio essa história do café que eu ouvi lá em Istambul. E eu sempre vou incentivar vocês, galera. Quem puder, quem quiser, quem gosta, sempre falo isso para vocês. Nada substitui a vivência. Poder conhecer lugares traz um enriquecimento para vocês, uma abertura de pensamento e de cabeça muito legal, tá? Vocês às vezes falam assim, o professor já foi para lá, já foi para cá, já foi... Mas isso foi uma questão que a gente colocou de prioridade. Ao invés de eu ter um carro novo, eu viajo. Ao invés de eu comprar uma outra coisa, eu economizo e eu viajo. São prioridades. E isso é muito legal. Você não precisa ir para longe. Conheça o Brasil. Conheça o Brasil. Depois, você vai programar para conhecer outros lugares. Agora não dá. Agora não dá. Eu também não pude mais viajar, né? Essa pandemia está segurando a gente em casa. Mas é um negócio muito legal. Muita cultura que você vê nos livros, muitos conhecimentos que o professor Vladson passa para vocês. Eu, por exemplo, pude ver em Istambul, que era a antiga Constantinopla, e a história do café veio esse pensamento na biologia, veio porque eu ouvi histórias do café lá, o café turco. Conhece o café turco? Sabem como é que é feito o café Professor, turco? posso falar um negócio? Não, brincadeira. Pode, Quando claro. eu crescer, eu quero ser igual a você. Feio, velho. Não, Isso, viajado. cara, aquilo que eu falei pra vocês, gente, não é brincadeira, tá? E eu não falo isso pra ficar mostrando o que eu faço, ou pra me mostrar, ou pra me achar mais ou menos. Não interessa, eu vou, quando eu morrer, eu vou me decompor e vou cheirar mal igual todo mundo, tá? A ideia é estimular vocês a conhecer, tá? A conhecer, a viver outras culturas e principalmente entender as modificações, as mudanças que existem, melhor, os tipos diferentes de culturas que existem no mundo. Eu sempre comento isso para você. Lembra que a gente falou da questão dos chineses, né? Que tem toda aquela questão, os chineses comem pangolim, comem morcego, comem aranha e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Aí eu trouxe vocês já para a cultura nossa. Nós comemos paca, capivara, javali, cobra, lagarto. É cultural, eles também vão achar estranho. Então, quando a gente consegue viajar, dentro do Brasil, gente, dentro do Brasil, alguém conhece faxinal? Já ouviram falar numa faxinal? Aqui do Paraná? É. Sim. O que é um faxinal? Calma, fui na cidade, mas eu não procurei Não é saber uma o nome. cidade? Tem uma cidade chamada Faxinal, mas existem os grupos tradicionais do Brasil, que são o quê? Os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, o sertanista, do sertão. E, por exemplo, dentro do Paraná, nós temos os faxinalenses. Os faxinalenses é um grupo que tem um tipo, uma cultura de vida, de modo de vida diferente. Bem interessante, eles compartilham as coisas, eles criam solto, eles respeitam a floresta, exploram a floresta no sentido de tirar o que precisa. E isso existe dentro do Paraná, principalmente na região central do Paraná. Oi. Era bem disso que eu ia falar, porque eu ia falar que o professor falou que, tipo, provavelmente os chineses, por exemplo, achariam estranho, né, que a gente come paca, essas coisas assim. Mas a gente mesmo aqui dentro do Brasil acha estranho, porque aqui no sul, por exemplo, a gente não come, eu nunca vi, pelo menos. Mas lá no Mato Grosso, meu pai caça direto, paca, anta, rã, essas coisas assim. E eu fico tipo, meu Deus. Por isso eu falo para vocês, vamos tentar conhecer o Brasil. É gigante, gente. É gigante e é uma cultura muito diversificada. Isso se a gente não pensar muito nos povos tradicionais. Se a gente começar a pensar em povos tradicionais, é mais ainda. É mais ainda. Então, quanta cultura indígena nós temos no Paraná? Nós temos
tribos indígenas dentro do Paraná, as aldeias indígenas aí do ladinho de vocês. Eu conheço essa cultura, eu preciso conhecer essa cultura para poder respeitar essa cultura. Será que tem que ser tudo do nosso jeito? Eu não preciso fazer o que eles fazem, mas para que eu possa me posicionar, falar alguma coisa sobre eles, eu tenho que conhecer a cultura. Então eu falo assim para vocês, galera, o viajar faz você abrir a cabeça. Não precisa ir para fora, primeiro. Conheça o nosso país. Conheça o nosso país. Se você colocar isso como uma prioridade na tua vida, você vai conseguir. Você vai conseguir. Se você tem seus sonhos, sonhe e lute para conquistá-los, porque não vai cair do céu. Sempre brinco com vocês. Chuva, neve, granizo, talvez o teto da tua casa caia em você. Mas as outras coisas não, tem que lutar por elas. Tá? Então, lutem, vocês têm capacidade, inteligência e energia de sobra, galera. Vocês são uma grande inspiração para nós, para mim, porque vocês estão aqui sempre, vocês estão alegres, vocês produzem, vocês discutem, têm as dificuldades de vocês, igual eu tenho as minhas, e a gente segue, tá? Vocês enfrentaram um momento muito difícil, estão enfrentando um momento muito difícil junto conosco, e é claro que vocês acabam sofrendo mais. Vocês são mais jovens, nós já estamos meio calejados já, então a gente consegue lidar um pouquinho melhor, por isso que a gente está sempre dando apoio para vocês. Então, segue em frente, busque seus sonhos, né? Pensa em etapas, como realizá-los e seguimos em frente. Qualquer coisa, a gente está aí também para tentar ajudar de alguma forma, tá? Então, depois vocês pesquisem do café turco. Eu não gostei. Eu não gostei. Eles deixam o pó. Ah, já vou contar, né? Eu não consigo me aguentar, gente. Eles fazem com o pó dentro. Eles deixam o pó na água. Eles não filtram. Eles deixam o pó na Professor, água. eles não usam esse pozinho depois para tentar fazer adivinhação? Tem culturas que fazem isso. Eu não vi ninguém fazendo isso lá, também porque eu não procurei, porque também eu não creio nisso, né? Mas essa ideia mesmo, eles têm isso, com certeza, tá? Eu vi isso no programa da Eliana. Eles fazem sim, eles têm as crenças deles, e daí você acha assim, nossa, que ridículo. E nós não temos as nossas? É verdade. Pois é. Por isso que é bom a gente conhecer as culturas. Na Turquia, qual é a religião mais predominante? Qual que é? Islã? É isso mesmo. A Turquia, Istambul, você ouve em qualquer lugar que você tiver da cidade, no horário deles fazerem as rezas deles, você ouve os minaretes, que são aquelas torres que existem nas mesquitas, vocês ouvem a cantoria deles, que é o chamado para a reza. Sabe aquele canto deles para chamar, que infelizmente, normalmente a gente escuta esse canto quando a gente está assistindo um filme, e normalmente é um filme sobre terrorismo ou sobre guerra, infelizmente, tá? Mas você escuta que eles cantam, que é o chamado deles para rezar. Como tipo nós que bate o sino, a igreja católica antes da missa olha bate aí, o tá sino. vendo? São as culturas diferentes. Nosso é o sino, deles é o canto, que é o chamado deles. Né, de manhã bem cedinho, o sol está nascendo, eles têm o horário deles de reza, depois, se eu não me engano, é perto do meio-dia, depois no final da tarde, que eles param tudo, se voltam para a Meca e vão rezar. O Antônio levantou a mão, certo? Deixa eu ver aqui. Ano passado, os índios da vila perto de Laranjeiras mataram um homem e saquearam a carga dele. Tem alguma coisa antes. Tá. Na verdade, não sei eu não consegui entender o porquê do comentário, Antônio, mas vimos sim, inclusive teve um roubo de carga de um caminhão, né? É isso que você está falando? Ai, professor, eu vou me intrometer agora, eu não sei bem sobre o que ele tá falando, mas teve um guri aqui de Três Barras, inclusive, que ele
se acidentou perto dos índios lá, mas eu acho que não teve nada a ver com os índios, ele se acidentou. E Não, mas daí. teve E um roubo daí, de se não me carga, assim. e daí roubaram. Daí, tipo, tava o corpo do cara ainda no chão lá e o caminhão, acho que bateu no carro dele. Daí os índios, tipo, foram pegar a carga do caminhão. Mas eu não sei se. Mas eu acho, não acredito que tenha sido eles que mataram o cara, porque o cara sofreu um acidente. Então. Pelo que eu sei, eles estão investigando e saquearam, né? Assim como nós, os índios também cometem seus erros, né? É. Não, O beleza, que Antônio, não tem viralizou problema. foi que, tipo, os índios estavam pisoteando no corpo do cara lá pra saquear a carga. Ah, é verdade mesmo, cara. Isso aí acontece. E aí fica o pensamento para nós, né? Temos que parar um pouco, né, gente? Tem cada coisa acontecendo aí. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Esse momento de pandemia morrendo quase 3.000 pessoas por dia. E a gente vê a polícia tendo que prender gente com festa clandestina. É um momento muito importante de reflexão e é um papel meu aqui também. Eu não vejo por que um prefeito, um vereador não, um prefeito, um governador, um presidente precisa mandar a gente se cuidar. Ao mesmo tempo que eu não vejo por que, ou não tem lógica nenhuma, os nossos governantes, os nossos líderes serem contra os métodos que evitariam o que está acontecendo. Isso é ridículo. As duas coisas são ridículas. Para pessoas que se julgam tão inteligentes, eu não preciso falar, Gustavo, você tem que ficar em casa. Ou Gustavo, ou Luísa, ou Matheus, Tati, Felipe, Antônio, Laura, vocês só podem sair de casa, só devem sair de casa se realmente precisar. E quando sair, tem que usar os métodos para evitar o contágio. Eu não preciso falar isso para você. Ou eu preciso ainda falar isso para você. Aí a gente precisa de lei. Aí a gente fica pensando, por que tem tanta lei? Por que tem umas leis tão absurdas? Por exemplo, assim, Gustavo, por que eu tenho que obrigar as pessoas a usar cinto de segurança? Por que tem uma lei que manda você usar cinto de segurança se é para tua segurança? Porque o povo brasileiro é. É porque não adianta a lei, o que tem que mudar é a cabeça das pessoas, né? Como é que a gente Mas muda a aí cabeça? que tá, eles fazem a lei justamente Mudando. pra isso, porque as pessoas deveriam ter consciência de que precisa porque é a vida delas, mas elas não têm. Aí eles vão lá e fazem a lei pra ver se a pessoa fica com medo de ir preso, mas não adianta nada. Esses dias eu tava assistindo um podcast de um delegado, conhece o delegado da Cunha? Não. Um delegado bem famoso, né, contra o tráfico. E ele tava falando sobre isso, que no Brasil tem muita lei, e isso que, tipo, faz o Brasil não ir pra frente. São leis muito fracas. São leis que são muita, mas, tipo, não é exercida a metade. São muito fracas as leis aqui no Brasil. Tipo, por exemplo, dos exemplos aqui. Nos Estados Unidos tem a pena de morte. É uma lei forte, é uma lei que, como fosse dizer, por exemplo, aqui uma pessoa aqui no Brasil por exemplo, mata uma pessoa do familiar. Aqui, desde que algum 5 anos de prisão, às vezes a pessoa paga fiança. Lá não, lá já é pena de morte, já é, tipo, já é bem rigoroso. É um exemplo disso. Isso aí é uma coisa bastante interessante de se pensar, porque superficialmente, tá, gente? Pena de morte eu não vou nem discutir, tá? Esse negócio a gente precisa de muito tempo, quem sabe em sala a gente um dia vai abordar, assim como o tema aborto, por exemplo. São temas bastante pesados e tem muitas coisas no meio disso, né? Mas as leis nossas, existe muita lei e existe pouca execução, ou seja, condena-se pouco, porque as leis são Exatamente. fracas, é exatamente o que você falou. Então não adianta nada eu ter um caminhão de lei e nenhuma é executada, né? Então nós precisamos repensar isso, o judiciário precisa repensar isso, mas na verdade hoje gira em torno de política e fica muito difícil. Mas assim,
qual é o jeito, na minha opinião, para a gente conseguir corrigir isso aí? É a educação. O dia que eu entender que eu tenho que fazer a coisa certa, para depois eu poder apontar para o outro, aí todo mundo vai começar a fazer a coisa certa. Por isso que a educação tem que ser transformadora. É o que a gente tenta fazer com vocês aqui dentro do Instituto. Conseguimos? Não sei. Se temos êxito em tudo, é impossível, mas acho que um pouco a gente consegue. Então, por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que aprender a ouvir a opinião do outro. Eu digo para vocês, algo sempre tem um porquê, ou seja, sempre existe uma origem. Tá? Por mais absurdo que você ache alguma coisa que alguém fala, pensa antes assim, tem uma origem, tem um porquê. Essa pessoa tem um porquê pensar isso. Por exemplo, lembrando do professor André, os terraplanistas, eles vão ter um porquê. E eu preciso entender qual é a ótica dele, daí depois eu posso discordar. Melhor, deve discordar. Vamos lá. O Antônio explicou assim que parece que foram os indígenas que causaram o acidente para poder fazer o saque. Eu não sei, o que eu saiba está sendo investigado, então a gente não pode afirmar ou colocar, inferir muitas coisas aqui, mas lembrando, somos todos seres humanos, somos todos homo sapiens, todos passíveis de cometer erros. Não é porque foi um indígena que é mais grave ou menos grave, ou eu vou condenar toda a etnia por causa de um erro. Se fosse assim, o homem branco, de modo geral, deveria nascer e ser preso, né? Porque tantas coisas que a gente já cometeu, eu acho que nós seríamos a etnia que menos teria direito de falar alguma coisa, né? Então, comete-se erros o tempo todo, mas assim fica a lição do seguinte: que ponto nós estamos chegando de nível de crueldade, né? A Tati tinha aberto o microfone, Tati. Então, eu queria pegar dois tópicos, né? Tipo assim, tá, nos Estados Unidos tem a lei lá da pena de morte, mas ainda as pessoas ainda continuam fazendo roubo, essas coisas, não parou. Então a gente vê que não é tipo um resultado tão bom como parece. E eu queria dizer também que, tipo, o Brasil tem uma educação muito, tipo, escassa. Tem muita gente que não teve, tipo, ensino médio e faculdade, essas coisas. Aí também eu tava vendo que, tipo, quando você tem um ensino médio, uma faculdade, é mais fácil do seu filho também seguir os seus passos do que uma pessoa que não. Aí, tipo, eu penso no meu caso. Minha mãe e meu pai só tiveram, tipo, quarto ano do ensino fundamental. Eu e meu irmão somos, tipo, não, meu irmão é o primeiro neto a estar em uma faculdade e futuramente eu espero que eu também seja a segunda, né? Então, tipo assim, vai ser o começo da nossa família, se você pensar. Entrando em um instituto, em uma faculdade. Então, eu sei que quando os meus filhos, quando eu tiver os meus filhos, vai ser mais fácil para eles. E eu acho que eu espero também que isso seja melhor, porque daí a gente vai ter mais conhecimentos, que a gente não vai duvidar de uma vacina, que vai ter esses conhecimentos que não vão duvidar de coisas tão, tipo, óbvias. E é isso. Tati, muito legal essa tua fala. Não sei, a Ana quer falar, Ana? Não? Gente, assim, ó, uma coisa que eu fico bastante preocupado, que às vezes vocês podem achar ruim, né? A gente começou falando de semente, a gente falou de pena de morte, a gente falou disso. Não se preocupem com isso, tá, gente? A gente vai ter bastante tempo para trabalhar a biologia especificamente, tá? Isso aqui que a gente está trabalhando é cultura, e isso que a Tati falou eu não posso deixar de passar em branco. Quantos de vocês são os primeiros a estar estudando, estar indo para a universidade, ou estar em um nível superior ali, né? Vocês estão, vamos dizer assim, dentro de uma universidade de ensino médio. A família de vocês já tinha isso, os pais de vocês têm que nível escolar? Você quer responder? Sim. Quem quiser, né? O meu pai fez o colégio agrícola. Ele parou no 8º ano, se não me engano, aí ele foi para o colégio agrícola. E a minha mãe daí tem faculdade em física e dela tem 4 pós-doutorado. Pós-doutorado não, 4 pós-graduação. Legal.
O meu pai foi igual ao pai da Luísa também. Ele não fez, né, faculdade, ele fez o ensino médio do colégio agrícola. E a minha mãe fez faculdade de pedagogia, mas foi meio obrigada. Então, assim. E ela não exerce, então. Mas estudou. Tá. Mas estudou. Alguém E mais já quer exerceu falar? por um tempo. Meu pai completou o ensino médio, né? E minha mãe é pós-graduada, graduação de pedagogia. Fiquem à vontade, se quiserem. Se não quiserem, tudo bem. Meu pai terminou a 8ª série e a minha mãe, né, enquanto ela estudava, ela começou a fazer o magistério, que eles falavam, né, que é a formação de docente, só que ela teve que parar e daí ela fez o Enseja alguns anos atrás e ela conseguiu concluir o ensino médio. Professor, Fala, eu queria. fala aí sobre teus pais, Matheus, então aí. Matheus. O Antônio, o pai ensino médio. E a mãe, umas par de faculdade. Não, o meu tio, professor, é isso que eu falei. A minha mãe, ela foi meio que obrigada pela minha avó, porque a minha avó era aquela coisa, tinha o irmão mais velho, que a minha mãe é a mais nova, né? Teve o mais velho, que eu acho que não fez faculdade, que a minha avó teve 3 filhos, né? Que ele trabalhava com madeira e essas coisas assim. Aí o do meio, que era o meu tio inteligentão, que também tem, acho que, umas 6 faculdades diferentes. Aí a minha mãe era a mais nova. Aí depois que esse meu tio, que era super inteligente, a minha avó ficou com aquela. Não, agora todo mundo tem que ser assim também, entendeu? A Tati ia falar também. Nós temos que tomar cuidado com essas pressões que existem na família, né? Tipo assim, o meu pai queria entrar pra ser soldado, pra entrar no exército. Aí o meu avô não queria. Aí o meu avô fez ele fazer o papel lá em Curitiba, que seria mais difícil dele passar do que aqui em Quedas, um negócio assim. Aí foi o meu irmão, né? O meu irmão é o único filho menino, meu pai é agricultor, então tem aquela pressão, né? Pra seguir os passos dele, bababá, bababá. Aí ele falava pro meu irmão que se ele quisesse fazer faculdade, ele apoiava fazer administração, por causa que ele seguiria nos passos dele, mas ele estaria, tipo, ele conseguiria, tipo, pensar no dinheiro, essas coisas, ajustar. E ele não apoiava fazer agronomia porque, tipo, agronomia mais é para veneno, essas coisas, não é tanto para você seguir na profissão, tipo, de agricultor, no pensamento do meu pai. Não sei se ele tá certo ou não. Aí, no final das contas, meu irmão falou que não, me bateu o pé e tá fazendo engenharia mecânica e tá no último ano. Legal. Olha só, por que eu perguntei isso? Porque o Thiago tem uma pesquisa sobre isso, tá? Vocês podem perguntar, fala que fui eu que falei para vocês perguntarem para ele qual é a influência do nível educacional, socioeconômico das famílias na continuação do estudo e no desempenho do estudo dos filhos e assim por diante. A minha história é assim, ó, meu pai tinha só até 5ª série, tá? E minha mãe tinha 3 faculdades: jornalismo, geografia e história. Por isso eu gosto tanto de geografia e história Nossa, também. ela parece a minha prima. Ela foi professora por bastante tempo, mas daí por problemas de cordas vocais, igual eu também tenho, ela abandonou, né? Parou. Né? E o meu pai tinha só até 5ª Não série. abandone, professor, por favor. Não, eu sou feliz no que eu faço, tá? É claro que nem tudo são flores. Tem dia que a gente tá cansado, é normal. Mas eu sou muito feliz e me realizo na minha profissão. Obrigado, Tati. É onde eu queria chegar o seguinte, eu sempre fui mais ou menos de estudo. Depois que eu tomei umas lambadas aí que eu comecei a estudar mais. E hoje eu sou doutor, né? O meu irmão não fez faculdade, fez um curso técnico. A minha irmã é formada em moda, mas também daquele jeito empurrado, né? Obrigado pela mãe. Mas aonde eu quero chegar, galera? O nível educacional, ele faz uma diferença assim dentro da tua família, mas não é vamos dizer assim, uma regra, tá? Ele não é uma regra. Não é porque teu pai e tua mãe estudaram, são doutor, pós-doutor, que você vai ser, né? A realidade da minha esposa, por exemplo, o pai e a mãe têm pouco estudo e ela é doutora em agronomia, inclusive antes do que eu.
Ela é mais nova do que eu e ela foi doutora antes do que eu. Agora, eu e ela somos doutores. Isso significa que o meu filho, que tem quase a idade de vocês, vai ser também? Não. Significa que ele tem um ambiente muitas vezes mais favorável? Sim. Mas é uma regra? Não. Não é uma regra. Tá? Mas ajuda. Por isso que o que a gente quer dentro de Quedas do Iguaçu e dentro da região, né? E Três Barras está na região, Laranjeira, toda a região ali. O que a gente quer com o Instituto? Realmente melhorar a situação regional, a cultura do estudo, a cultura do buscar, do empreender. E é isso que a gente quer com o Instituto lá em Quedas do Iguaçu, atendendo toda a região. E eu fico muito feliz quando eu vejo vocês entendendo isso. Existem outros caminhos? Existem. Só que muitas vezes esses caminhos estão bastante escassos e cada vez mais difíceis de serem trilhados. Ou seja, eu alcançar um sucesso sem estudo está muito difícil e cada vez mais difícil. Temos alguns exemplos, mas de cada 10 você consegue tirar um, será? Eu acho que não. Agora, de cada 10 você consegue tirar pelo menos 7 que estudaram e têm sucesso, ou estão bem. Então, não... vocês têm o direito, sim, de ficar cansados, de desanimar, mas, cara, o estudo é o caminho, tá? Então, firme e forte. Amanhã a gente continua com semente. Vamos ver se aparece mais alguém para apresentar, senão a gente vai tocar. Só quero fazer uma ressalva aqui para vocês. Acho que alguém levantou a mão, baixou já. Quero fazer uma ressalva para vocês. Tivemos algumas coisinhas aí, a Tati já deu uma pincelada e pinçou um negócio ali que não está certo. Nós temos outras coisas. Eu tenho uma pergunta para vocês, para amanhã vocês me responderem. Araucária tem fruto? Tem araucária na Bahia? Não, eu Se acho que tem, não. por que tem? Se não tem, por que não tem? É Aí porque amanhã a gente volta e a gente vai Olha, pesquisar. Isso é uma Olha, pergunta naturalmente, provavelmente, isso não tem araucária lá, mas pode ser que alguém pode ter levado para lá e tem alguma Porque em pode algum fazer de lugar, tudo em alguma qualquer muda. lugar. veja só. Veja Pode ser só. que tenha e não dê fruto. Na verdade, não tem fruto. Veja só. Eu estou dando É. 24 horas para vocês buscarem informações sobre essas coisas que eu falei. Tá? A Laura tinha levantado a mão, Laura? Não. Não? Eu levantei, mas foi sem querer. Então tá bom. Galera, eu tenho que terminar, que eu tenho o primeiro ano agora. Muito bom conversar com vocês e amanhã a gente mergulha na biologia de vez, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem e até qualquer coisa me chamem, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Tchau. 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 Falou!